E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o El, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série nova, galera, que é Inglês para Programadores. Toda vez que a gente fala em aprender uma nova língua para as pessoas, geralmente a gente encontra duas objeções. A primeira é, eu falo mal português, por que eu vou falar inglês? Ou então, se eu moro no Brasil, nunca vou sair daqui, para que eu vou aprender inglês? Mas se vocês chegaram nesse vídeo aqui, galera, tem uma grande probabilidade de vocês ou estar iniciando na programação ou já serem programadores. E aí com isso surgem duas perguntas. Eu preciso aprender inglês para poder programar? Ou então eu devo saber inglês para programar? O que vocês acham dessas perguntas? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. E aí para a gente achar resposta para essas duas perguntas, a gente vai discutir alguns tópicos relacionados aqui à programação. Por exemplo, quando a gente entra nesse mundo de programação, a gente se depara com muito inglês. E isso porque a própria linguagem de programação ela é escrita em inglês. Quando a gente tem, por exemplo, alguma dúvida sobre alguma biblioteca, sobre algum framework, ou mesmo sobre a linguagem em si, o ideal é a gente ir lá na documentação. E essa documentação, algumas, elas têm a versão dela em outro idioma, como português, francês, mas é muito difícil. O normal é que a gente encontre essa documentação somente em inglês. E a gente pode até pedir para o Google fazer a tradução, mas essa tradução não vai ficar aquela coisa perfeita. Então o ideal é que a gente, mesmo utilizando a tradução do Google, a gente saiba um pouco de inglês para corrigir ali onde essa tradução ficou errada, né? Aqui eu vou mostrar, por exemplo, a documentação do Django aqui, ó. Então, ó, Documentation, Django Documentation. Everything you need to know about Django. Tudo que você precisa saber sobre o Django. Aí, no caso, o Django aqui, galera, ele é bacana porque ele nos dá essa opção, ó. Vocês podem vir aqui embaixo, que tem a linguagem aqui, ó, tá vendo? Linguagem em inglês. A gente pode alterar, por exemplo, aqui para português. Mas a maioria das documentações, ela não nos fornece essa opção de mudar de linguagem. Então a gente viu aqui a linguagem, a documentação, os fóruns. Por exemplo, hoje a gente tem o Stack Overflow, que é um dos maiores e dos melhores sites de perguntas e respostas. A gente tem uma versão do Stack Overflow em português, só que a quantidade de perguntas lá e a quantidade de respostas é bem menor. E aí, galera, a gente tem a questão também aqui dos vídeos, dos cursos. Por exemplo, o YouTube tem muito vídeo, mas a maioria do vídeo, assim mesmo, mais completo, ele vai estar lá em inglês. Se a gente for, por exemplo, lá na Udemy, tu pode ir lá e procurar como criar jogos em JavaScript. Tu vai achar talvez um, dois ou talvez nenhum. Tu pode ir lá no site da Amazon também, fazer a mesma procura, como criar jogos utilizando JavaScript. Vai ter pouco conteúdo, ou talvez nenhum. A questão dos livros, né? Então aqui, galera, como vocês puderam perceber, o inglês ele está intimamente conectado com a programação. Não tem como a gente separar a programação do inglês. E assim, a gente pode concluir que não é obrigado a gente aprender inglês para poder aprender a programar. Mas quem tiver esse conhecimento do inglês vai ser uma facilidade a mais. Por exemplo, imagina que tu se deparasse com um código e o código tivesse escrito assim, ó. Para cada item na lista, mostre na tela esse item. Seria muito bacana, né, galera? Ou então aqui a definição dessa função. Função mostrar, ela recebe um número, aí a gente pega, multiplica esse número por 3, converte para inteiro e depois retorna esse número. Então, isso é o que acontece, galera, quando a gente aprende inglês. O código ele não vai ser transformado em português. Mas a gente vai ler o código em inglês e ter essa compreensão aqui, ó. Vai ficar claro e cristalino, né? O que o código está querendo que a gente faça. E aí aqui, galera, tem um exemplo de documentação, que é, por exemplo, o site W3 Schools, que lá ele tem vários tópicos. HTML, CSS, PHP, Python, entre outros, né? Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, declara três variáveis, aí aqui tá os comentários que está em inglês, né? No caso, ele está dizendo que quando a gente fizer o somatório de x, y e z, aí o z will be 30, which is a number. Então, a gente fazendo aqui essa soma, ele vai se converter em 30, que é um número, né? E aqui ele está até explicando. If you add two strings, the result will be a string concatenation. Ou seja, se você adicionar duas strings, o resultado vai ser a concatenação de strings. Imagina aí se vocês pudessem se deparar com qualquer tipo de conteúdo e pudessem decodificar assim, seria muito bacana, né?
E aqui, galera, a gente tem um exemplo também do vídeo, né? Por exemplo, eu agora estou estudando o Python e o Django, como eu falei para vocês, né? E aí meu irmão, ele até diz assim, Elcio, quando tu começa a estudar uma coisa, tu diz que é difícil. E não é que seja difícil e eu não estou reclamando, eu acho até bacana. É porque todo o conteúdo, seja matemática, seja física, seja medicina, qualquer coisa que tu vai estudar, quando tu inicia, arrumaria, é tudo bacaninha, tudo se encaixa perfeitamente. Mas à medida que a gente vai se aprofundando, à medida que a gente vai ganhando mais conhecimento, a gente começa a ver, a conhecer as peculiaridades daquela coisa e aí o conteúdo começa a ficar escasso. E aí é onde entra a questão do inglês, porque se a gente não encontrar aquele determinado tópico em português, a gente pode procurar ele em inglês, que vai ter lá um tutorial, vai ter um vídeo, vai ter um livro explicando. Então, galera, essa série que eu quero fazer de inglês para programadores vai ser focado para esse mundo da programação. A gente vai ver, analisar código, a gente vai entender melhor o código, a gente vai analisar, traduzir parte de documentação, a gente vai fazer perguntas em alguns fóruns. Então é isso, galera. Nesse primeiro vídeo eu queria só falar aí da importância do inglês no mundo da programação, o que ele vai nos auxiliar, o que isso vai agregar à nossa bagagem. E aí, galera, eu queria frisar também que essa série que a gente vai trazer vai ser um inglês focado em programação e também na produção e compreensão oral. Ou seja, vocês vão aprender a falar inglês, a gente vai passar alguns macetes para vocês também começar a entender os vídeos que vocês verem no YouTube ou mesmo na Udemy. Então é isso, galera. Se vocês gostarem da proposta da nossa série, deixem aí nos comentários. Eu quero aprender inglês e vejo vocês no próximo vídeo.